Saudações líricas, poéticas, enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 44, uma edição especial, comemorativa, alusiva aos 100 anos do nascimento do poeta moçambicano José Craveirinha. E eu aproveito para dizer a você que está assistindo a esse vídeo, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho, dê o seu like, dê a sua força, tá? Indique o nosso canal a todos aqueles que você conhecer, para que nós possamos ter aí essa moral, essa continuidade, para nós falarmos ainda mais de poesia, né, dessa arte que ilumina, essa arte que aquece o coração e, por que não dizê-lo, que incendeia a alma. José Craveirinha, na verdade, José João Craveirinha. Ele nasce no dia 28 de maio de 1922, na então cidade de Lourenço Marques, atual cidade de Maputo, capital de Moçambique. Ele é filho de mãe negra, da etnia Ronga, e de pai português. Na aldeia, na região onde ele nasceu, não é, pela família da mãe dele, ele recebe o nome de Sonto. Sonto, que significa domingo. Ele nasceu num domingo e por isso recebe o nome de Sonto. Por parte do seu pai, ele recebe o nome de José. Esse pai do José Craveirinha, ele teve 2 filhos, um se chamava João José e o outro José João. O José João é o José Craveirinha, de quem nós estamos falando aqui. Diferentemente do que era comum na época, né, os filhos de colonos portugueses com mulheres negras normalmente não eram registrados. Craveirinha foi. Os 2 irmãos, na verdade, foram registrados. E José e João, os 2, vão viver com o pai, ainda crianças. E lá eles têm de aprender a língua portuguesa, são obrigados a aprender a língua portuguesa. Não é? Eles falavam ronga e aprendem o português. E a maneira como o pai dos irmãos Craveirinha tem para ensinar-lhes a língua portuguesa é fazer com que eles memorizem e digam Camões. Né? Memorizem e digam trechos, versos, poemas de Camões. Daí a gente pode dizer que começa a ligação de José Craveirinha com a poesia. Mesmo ele tendo estudado pouco, José Craveirinha estuda no Grupo Escolar 1º de Janeiro, que é uma escola mantida pela maçonaria. O seu pai é maçom, né, e ele, por esta razão, pode estudar na escola mantida, subsidiada pela maçonaria. Mas como não existe a possibilidade de manter os 2 irmãos estudando, o pai de José Craveirinha opta por manter o mais velho, João José Craveirinha, em detrimento do mais novo, José João Craveirinha, o poeta de quem nós estamos falando. E, por isso, ele tem de deixar a escola no atual 4º ano, não é o 3º ano primário na época e atual 4º ano hoje. Se fosse no Brasil e na atualidade, seria o equivalente ao 4º ano. Mesmo assim, José Craveirinha continua estudando de uma forma clandestina, digamos assim, né? O irmão dele aprende as lições na escola e passa para ele, para que ele possa continuar estudando desta maneira. E, por conta desta aplicação, ele acaba ingressando, anos depois, na imprensa, como revisor, e passará de revisor a jornalista,
Jornalista esportivo, porque Craveirinha é atleta. Craveirinha jogou futebol, Craveirinha distinguiu-se também no atletismo. Então, ele disputava competições no atletismo, jogava futebol e é por causa do esporte que ele ingressa no jornalismo. Craveirinha não se sabe exatamente o lugar de Maputo onde ele nasce. Sabe-se que é na periferia, né? Alguns dizem que foi no bairro do Chipamanini, outros dizem que foi no bairro do Chamanculo, mas ele se radicou no bairro da Mafalala. A Mafalala é um bairro muito conhecido de Moçambique por ter gerado o grande jogador Eusébio. Eusébio nasceu na Mafalala. Matateu, outro grande jogador da seleção portuguesa, também moçambicano, nasceu na Mafalala. Na Mafalala também nasceu Ricardo Chibanza. Ricardo Chibanza foi um toureiro, ele se distinguiu por ser um dos poucos toureiros negros. E ele fez tanto sucesso, ele chamou tanto a atenção, que chegou a chamar a atenção inclusive de Picasso, que deu um original a ele, um original a Ricardo Chibanza. Então, a Mafalala é um bairro sui generis, é um bairro singular. Craveirinha, porém, faz questão de dizer que nasceu na estrada por onde passavam os guerreiros dos Ixaxa. E por que ele faz questão de dizer isso? Porque Ixaxa é um herói. Ele foi o último chefe militar do último grande foco de resistência à dominação portuguesa em Moçambique, o Império Nguni. O Império Nguni, que é conhecido também como Império de Gaza, que teve como último imperador Ngungunyane. Né? O tio de Ngungunyane era Ixaxa. Ixaxa, então, foi tido como um herói na resistência moçambicana ao domínio português. Lógico, ele acabou sendo derrotado, né? Ixaxa acabou sendo derrotado, preso, Ngungunyane também derrotado e preso, e foi assim que se deu o fim, foi assim que ruiu o Império de Gaza. Mas Craveirinha faz questão de reivindicar para si esta herança, digamos assim, topográfica, de ter nascido na estrada por onde passavam os guerreiros do temido Ixaxa. Craveirinha trabalha em inúmeros jornais, usando vários pseudônimos, mas o principal dos jornais em que ele trabalhou foi o Brado Africano. É em O Brado Africano que ele começa a publicar seus primeiros poemas, inclusive Quero Ser Tambor, poema que já foi declamado, que já foi falado sobre ele em um dos vídeos do nosso canal. Em O Brado Africano, ele se distingue por uma coluna chamada Contato. Essa coluna originará depois um volume póstumo que vai enfeixar algumas de suas crônicas, chamado Contato e Outras Crônicas. É pelas páginas de Contato, por conseguinte, pelas páginas de O Brado Africano, que no início da década de 50, José Craveirinha dá a conhecer um certo jovem enfermeiro chamado Samora Moisés Machel, que vai levar as suas reivindicações até o jornal Brado Africano e Craveirinha vai fazê-las publicar. Este tal Samora Moisés Machel, o jovem enfermeiro, se tornará mais tarde, em 1975, o primeiro presidente de Moçambique. Então José Craveirinha já está se distinguindo a essa altura como cronista, como poeta, como jornalista, como revisor, como atleta. Na década de 60, em 1962 mais precisamente, uma coletânea de poemas de sua autoria chamada Manifesto recebe um prêmio, o Prêmio Alexandre Dáskalos, da Casa dos Estudantes do Império. Isto possibilita que esta coletânea seja publicada em 1964.
Esta coletânea recebe o nome não de Manifesto, que era o nome que ela tinha antes, mas o nome de Shigubu. Shigubu é uma dança, o nome de uma dança guerreira. E aí já está presente uma grande característica da poesia de José Craveirinha. Uma não, algumas. A moçambicanidade, não é, que é a ideia de Moçambique como uma unidade e não mais um aglomerado de etnias. Ele é o primeiro a chamar Moçambique de país. Né? Moçambique ainda era colônia, mas ele chamava de país, ele dizia o meu país. Né? Num poema chamado Hino à Minha Terra, se eu não me engano, o nome é esse, onde ele fala, entre outras coisas, ele usa vários termos africanos e tem um verso que fala dos xindigiritanas do chilro tropical, né, de Mapulangene. Então é uma frase bastante, um verso bastante emblemático, porque tem várias palavras de origem africana, né, moçambicana. Então ele usa o português, mas com os termos africanos, como é falado em Moçambique. Aliás, ele entende o português com esses termos de Moçambique como um traço de união de todos os moçambicanos. Ele defende o uso, o aprendizado, a difusão da língua portuguesa como um traço de união entre todos os moçambicanos, para que Moçambique deixe de ser, como eu já disse, um aglomerado de etnias e se transforme em um país. A gente pode dizer que José Craveirinha funda literária e culturalmente Moçambique como unidade. Essa unidade territorial, esta independência territorial que Moçambique só conseguirá em 1974, em 1975, mais precisamente, ele obterá antes culturalmente através da sua poesia, seja em poemas como Quero Ser Tambor, de 1955, ou no Hino à Minha Terra, de 1962, publicado em 1964 em Xigubu, seja na coletânea, na coleção, no conjunto de poemas que vai formar o seu terceiro livro, que é Caringana Wa Caringana. Em 1965, Craveirinha é preso, passa 4 anos na prisão. Os poemas escritos na prisão vão originar o livro Cela I, que será publicado em 1980. Ele participava da 4ª Região Político-Militar, de uma célula da 4ª Região Político-Militar da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, mobilizando intelectuais, mobilizando pessoas para a causa da Frelimo, que era a causa da independência de Moçambique. Por isso ele passa 4 anos preso, entre 1965 e 1969. Mas enquanto ele ainda está preso, é publicado Cântico a um Dio di Catrani, segundo livro de José Craveirinha, com poemas escritos em português e traduzidos para o italiano, né, por Joyce Lusso. Ela traduz os poemas. Então os poemas estão lá bilíngues. São, se eu não me engano, 10 poemas, 8 ou 10 poemas, eles estão em português e em italiano. Esses poemas depois serão incorporados à 2ª edição de Xigubu, que vai ser lançada em 1980. Em 1974 vem o seu terceiro livro, Caringana Wa Caringana, talvez seja o mais conhecido. O poema Quero Ser Tambor, de 55, vai ser publicado nesse livro, de 1974. Esse livro depois é reeditado em 1982. É a edição que eu tenho do livro, inclusive, é a de 1982. Moçambique torna-se independente em 1975. José Craveirinha continua a escrever os seus poemas, publica Cela I em 1980, publica Maria em 1988, que é uma homenagem à sua esposa falecida cerca de 9 anos antes, Maria de Lourdes Nicolau Craveirinha. Então, ele publicou Cela I em 80, publica Maria em 88 e nos anos 90 publica um livro de poemas,
o Babalase das Hienas, e publica um outro livro de contos, A Mina e Outros Contos, e uma segunda edição do livro Maria. Então José Craveirinha publica os seus contos e dá à luz um livro importantíssimo, que é o Babalase das Hienas, que é quase uma reportagem poética, mostrando a falência do projeto nacional pelo qual ele havia lutado, o qual ele havia incentivado com poemas como Quero Ser Tambor, Hino à Minha Terra, Epístola Maconde, Se Avuma significa que assim seja, inclusive, Se Avuma e outros poemas. Existe um poema nesse livro, o Babalase das Hienas, que se chama Moçambiquicida. O poema Moçambiquicida, ele mostra que a partir do momento em que os moçambicanos estão se matando uns aos outros, eles estão assassinando Moçambique. E de onde vêm esses poemas de O Babalase das Hienas? Poemas curtos, poemas agudos, como Trouxa de Oito Couves, e outros. São poemas falando todos da guerra civil que assolou Moçambique. Moçambique viveu 12 anos de guerra pela independência, 1962 a 1974. E depois vive 16 anos de guerra civil, entre 1976 e 1992. Craveirinha denuncia os males da guerra civil através desse livro impressionante que é O Babalase das Hienas. Infelizmente, no Brasil, não há nenhuma edição dos livros de José Craveirinha. Se você quiser ter acesso, é preciso buscar ou as edições moçambicanas ou as edições portuguesas. Então, no Brasil não tem. O que há no Brasil é uma antologia poética dele, editada pela Universidade Federal de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. Pois bem, em 2003, José Craveirinha adoece, é levado a Joanesburgo e lá, no dia 6 de fevereiro de 2003, aos 80 anos, ele ainda não havia completado 81, ele falece. José Craveirinha falece. José Craveirinha é o poeta nacional de Moçambique. José Craveirinha leva, além de fundar Moçambique no sentido da sua identidade cultural e literária, Craveirinha leva o conhecimento de Moçambique para todos os cantos do mundo. Ele tem livros traduzidos em vários idiomas. É o primeiro poeta africano a receber em 1991 o Prêmio Camões. Em 97, ele recebe em Portugal o título de Comendador pela Ordem do Infante Dom Henrique. No fim da vida, Craveirinha se mostrava muito desgostoso com os rumos que Moçambique havia tomado. Cogitava a hipótese, inclusive, de buscar a cidadania portuguesa, o que ele podia, afinal de contas, o seu pai era do Algarve, o seu pai era português. Embora nas suas duas antologias que ele tenha dedicado, a primeira ao Meu Pai Ex-Imigrante e a segunda ao Meu Tio Antônio, segunda elegia ao meu pai, ele tenha falado que as heranças de fados e broas do seu pai se haviam africanizado, se haviam moçambicanizado. José Craveirinha fazia questão de dizer isso. E o seu sobrinho, João Craveirinha, filho do João Craveirinha, irmão dele mais velho, esse pessoal gosta de um João e gosta de um José, inclusive, diz que o pai de Craveirinha tinha raízes sefarditas. O que é um sefardita? Sefarditas são judeus africanos. Então, que o pai dele, o avô dele, o pai de Craveirinha, teria raízes sefarditas. E eles vêm de uma cidade, a família do pai do Craveirinha, cidade chamada Algesur, lá no Algarve. Tanto o nome Algesur quanto o nome Algarve, começado com Al, denuncia que se trata de nomes árabes. Então, a cultura, a herança cultural
né, a formação cultural, né, a genética cultural, digamos assim, de José Craveirinha é um misto de África, né, muito de África, um pouco de Ocidente e um pouco de Oriente. Então, José Craveirinha tem toda essa presença cultural dentro de si. Ele moderniza a ortografia do português escrito em Moçambique. Caso célebre é o da palavra Kenguelequese, que ele muda a escrita. A escrita original de Kenguelequese tem 3 acentos. Kenguelequese é o nome, inclusive, de um poema interessantíssimo de Rui de Noronha, que trabalhou também em O Brado Africano, assim como José Craveirinha. Após a morte de Craveirinha, ainda foram publicados alguns livros com a sua obra. Foram publicados os Poemas da Prisão, que são sobras do livro Cela I. Né? Foi publicado Contato e Outras Crônicas, como já falamos aqui, uma série de crônicas pertencentes ou extraídas da sua coluna nas páginas de O Brado Africano. Também foram publicados os seus poemas eróticos, que pelo próprio nome eu não preciso dizer do que é que eles falam. Né? Se são poemas eróticos, o nome já diz. Né? Então, José Craveirinha publicou muito pouco, escreveu bastante, afirma-se que a maioria da sua produção ainda permanece inédita. Felizmente, trabalhos como A Poética de José Craveirinha, de Ana Mafalda Leite, trazem à luz um pouco desses poemas inéditos. A própria Ana Mafalda Leite esteve, tempos atrás, envolvida em um projeto de publicação de toda a obra de José Craveirinha. Infelizmente, o projeto não foi para frente por questões judiciais. Esperamos e fazemos votos de que esse projeto se concretize logo, de que essa obra venha logo, ou de que, pelo menos, o que já foi publicado de Craveirinha seja também editado no Brasil. Esta é a minha modesta homenagem, é um modesto resumo da história deste poeta de suma importância, não só para Moçambique, mas para a literatura africana e para a literatura mundial, que é José Craveirinha. A ele toda a minha reverência. E a vocês o desejo de que esse vídeo, de que esta explanação tenha enriquecido significativamente, ou pelo menos um pouquinho, o conhecimento de vocês sobre esse poeta tão importante. Nos vemos em breve. Eu agradeço a vocês por estarem acompanhando não só esse vídeo, mas as demais publicações do nosso canal. Nos vemos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.